vamos falar hoje sobre os fundamentos da ética, porque a ética está em todos os momentos da nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né, e a nossa vida em sociedade. Então, mais importante do que tudo é a gente entender conceitualmente esses fundamentos para que a gente consiga aplicar de uma forma mais adequada na nossa profissão. Bom, falar sobre ética é bastante complexo, inúmeros são os conceitos que estão agregados a esse tema, então a gente tem que procurar, a cada situação nova que a gente passa na vida, entender e poder levar de uma maneira mais adequada. Tá? A gente tem envolvido com os conceitos de ética as normas, a moral, tá? A conduta humana, os conceitos, né? Todos os estudos, tudo o que envolve as relações humanas. Então, para a gente pontuar esses conceitos fundamentais, vamos começar pela moral, depois vamos falar um pouquinho sobre o conceito de ética, a conduta humana que vem associado, o seu comportamento e a educação. Então, basicamente, são esses 5 pilares que fundamentam a ética. Começando pela moral. A moral é um conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos de um modo absoluto para um grupo de pessoas ou para uma pessoa determinada. Ou seja, isso vai variar de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade, do ponto de vista do que estes consideram como válidos. Então, a gente tem os valores morais, né, e a sua importância na sociedade. Então, a gente tem vários fatores que vão alterar essa moral dependendo da sociedade que está sendo estudada. Então, a gente tem os preceitos de bom senso, a gente tem os preceitos de honestidade, tá, de respeito, tá, de gentileza, de educação, de sinceridade. São todos valores morais que estão agrupados, fazendo com que uma sociedade seja mais ou não moral. A ética, o conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano, do ponto de vista do bem e do mal. Ou seja, a ética sempre nos traz aquele fiel da balança que vai dizer: estou indo pelo lado certo, estou indo pelo lado errado, estou me conduzindo bem ou estou me conduzindo mal. Tá? Então, esse conjunto de princípios que vão nortear esse fiel da balança é que a gente julga como ética. Sempre vai ser a escolha entre 2 caminhos, entre o caminho certo e o caminho errado, entre o caminho mais leve e o caminho mais pesado. Sempre vai estar na balança entre o bom e o ruim. Em que ponto eu me coloco? Eu me coloco sempre pelo bom ou me coloco pelo ruim? Ou o ruim que não é tão bom? Até onde a gente consegue enxergar o que é bom e o que não é? No sentido amplo da ética, se a gente fosse generalizar esse conceito, a gente teria como a ciência da conduta humana perante o ser e os seus semelhantes, ou seja, a condução das suas atividades humanas dentro do círculo que você está. Muitas vezes isso não é uma situação muito fácil, porque aí entram as condutas das outras pessoas. Então, realmente é uma ciência um tanto quanto complexa para a gente falar rapidamente, mas a gente vai tentar, né, nortear esses pontos. A moral e a ética, eles são específicos de uma cultura, ou seja, para algumas sociedades a gente tem alguns aspectos morais que são relevantes, outros menos relevantes, para algumas culturas mais importantes, menos importantes, certo, errados, com base na moralidade e na legalidade. Então depende, é como se nós estivéssemos sempre entre 2 vozes, a voz do anjo e a voz do diabo. Sempre cada um deles nos falando: ah, será que eu posso fazer isso? Ou será que isso não é tão errado assim? Será que eu não posso fazer um pouquinho disso? Então é sempre 2 opções ou 2 vozes nos nossos ouvidos, que nunca é muito fácil de decidir. Bom, a gente sempre, como a gente fala em moralidade, né, nos conceitos morais, a gente tem a legalidade junto. Para algumas sociedades, essa moral e essa legalidade vai depender da cultura dominante. Então, em alguns países, dependendo da lei que os rege, a gente vai ter situações onde a situação é moral e outros não. Um exemplo que a gente pode dizer é que em alguns países do mundo, a poligamia, né, entre homem e várias mulheres, ou entre uma mulher e vários homens, não é uma coisa moral, é uma coisa cultural. A gente pode dar o exemplo
Na Índia, as mulheres podem ter vários maridos. Na Arábia Saudita, um marido pode ter várias mulheres. Então, a poligamia nesses países, ela não é imoral nem ilegal. Se nós trouxermos esses exemplos para o Brasil, nós teremos uma situação de ilegalidade, porque nós não podemos ter mais de um cônjuge, uma mesma pessoa. Então a gente já cai no conceito de que a legalidade e a moralidade, elas estão sempre entrelaçadas, dependendo da cultura e dos hábitos de costume daquela sociedade. Tem um estudo um pouco recente que procurou observar no uso de algumas palavras como existiu o declínio moral de algumas sociedades. Ou seja, nós tivemos um escritor, que é o Jim Doll, que ele fez um estudo sobre as palavras que estavam caindo em desuso, palavras e conceitos morais que estavam caindo em desuso. E ele relacionou a isso a mudança de valores de algumas sociedades. Então, no primeiro estudo que ele fez, a frequência entre 8 palavras que foram caráter, consciência, decência, dignidade, retidão, justiça, e virtude, houve uma correlação negativa com o uso dessas palavras em relação ao tempo, ou seja, essas palavras caíram em desuso na literatura de algumas sociedades. Palavras relacionadas a cuidado, a preocupação com o outro diminuíram mais ainda. Então, das 10 palavras, 6 já tinham atingido seu pico em 1904, ou seja, essas palavras eram muito usadas no início do século XX. E com o passar desse nosso século, essas palavras caíram em desuso. E ele relacionou, nesse estudo, isso à mudança de alguns valores da sociedade. E eu trouxe hoje aqui para vocês pensarem se realmente isso faz sentido. No segundo estudo, que ele fez estudo em 2 momentos, houve um declínio estatístico muito significativo, em torno de 74%, de palavras como honestidade, paciência, generosidade, humildade, perseverança, bondade, entre outras, que reduziram em 74% o uso durante esse nosso século. Algumas outras palavras mostraram um aumento relativamente significativo, que foram a compaixão, a integridade, a justiça, a tolerância, a segurança e a confiabilidade. Então, essas palavras, por sua vez, começaram a se destacar mais na literatura. E ele fez essa relação entre o declínio do uso de palavras que eram julgadas como palavras de valores morais com o passar do tempo. E a gente tem que ver se isso realmente é uma coisa válida. Mas isso é para vocês pensarem. Bom, o nosso terceiro pilar seria a conduta humana. E a conduta humana é sempre um aspecto em construção. Nós podemos construir a conduta humana, Por que nós podemos construir? Porque a conduta do ser humano é uma resposta a um estímulo mental, ou seja, é uma ação que segue um comando do cérebro, manifestando-se variável, mas também ela pode ser observada, ou seja, é um estímulo mental. Nós reagimos a um estímulo, só que ela pode ser variável. Então eu posso, dependendo da situação, ter uma conduta de um modo, em outra situação uma outra conduta. Então é um aspecto que eu posso construir. E aí nós vamos ver em base no que eu posso construir isso, no ser humano de uma forma mais positiva. Falando do segundo aspecto, que é o comportamento humano, ele, na verdade, ele está dividido em 3 aspectos. O comportamento está em pensar, sentir e agir. Ou seja, é um estímulo mental também, mas ele não é variável, ou seja, ele é inerente, inato ao ser humano. Então, o comportamento humano, entre aspas, ele não é variável, ou seja, eu não posso modificar como eu posso modificar a conduta humana. E o comportamento humano, ele vai se manifestar de uma forma invariável, independente da situação com que o ser se encontre. Então, eu tenho o meu pensar, que ele vai depender do aspecto normativo, que são os valores, da forma cognitiva, que é o conhecimento, e da volitiva, que são as necessidades. Com base nesses 3, eu tenho como pensar dentro do comportamento humano. Com as percepções que o ser humano tem, ele consegue sentir. E o comportamento dele é a forma que ele vai agir. Então,
todos esses aspectos que são receptivos ao ser humano faz com que ele reaja sempre com o mesmo comportamento, independente da situação. Já a conduta, ele pode ser variável, o comportamento humano não. Então eu não posso também analisar só um aspecto para julgar uma pessoa ética ou não. Eu vou depender do comportamento que ele tem e da conduta que ele apresenta em determinada situação. E o nosso último pilar de hoje seria a educação. Por quê? Porque a educação é a estrutura da consciência. Então, se eu posso estruturar a minha consciência, eu posso ter algumas possibilidades de melhoria da conduta humana com o decorrer do tempo. Então, a educação vai ser um pilar muito importante, um pilar que nós podemos interagir de modo a melhorar a conduta e, em consequência disso, a ética do ser humano no meio em que você vive. Bom, a educação, ela parte da consciência. E a consciência no ser humano, como nós sabemos, é uma parte pequena perante ao inconsciente. O que nós temos em alguns estudos é que o nosso subconsciente, ele é muito maior do que o estado consciente. E no estado inconsciente é que se manifesta um monte de sensações, um monte de aspectos que, como a gente não tem acesso, facilmente de cada pessoa, muitas vezes ele vai refletir no comportamento da pessoa e a gente não entende porque determinadas pessoas têm aquele comportamento. Então, eu vou procurar trabalhar na fase consciente e a fase consciente pode ser estruturada pela educação. A educação para a gente, como ela vai ser estruturada? Ela começa a ser estruturada na vida da pessoa no seu ambiente familiar. Tá? Então é na família o primeiro ponto base de educação do ser humano, é onde os filhos vão começar a questionar os pais e a observar os pais, como exemplo, para as questões de ética, de moral, de decência, ou seja, se eu observo aquele comportamento ou aquela conduta na minha casa, é aquela que eu vou levar aonde eu estiver. O segundo momento é a educação que o ser humano pode receber na escola. Claro que com um peso um pouco menor, mas também é um ambiente onde a gente pode estruturar um pouquinho da educação, tá? O terceiro ponto é a ética na vida. Então, alguns pensadores nos dizem que a educação ele começa com a vida, a partir do momento que a gente nasce. E ela não acaba senão com a morte, ou seja, a gente está sempre tendo possibilidades de ser educado. Ou seja, não termina com o ciclo pedagógico do primeiro, segundo e terceiro grau. A cada momento da sua vida você pode estar sendo educado e também passando a educação adiante. Então isso é um ponto bem importante, O que nos trazem alguns pensadores é que a mente ela se transforma sem cessar. Então ela pode se enriquecer, se aperfeiçoar e melhorar em todos os momentos da nossa vida até o momento da morte. A educação na profissão. A educação ela passa a fazer um pilar na nossa profissão quando eu uso dela para ter informações sobre o que eu quero fazer, juntando a essas informações do que eu pretendo fazer, e vem junto com ela a minha vocação. Que vocação eu tenho para aquele trabalho? Então, a educação baseada na informação e nos testes de vocação, eu posso fazer uma boa escolha profissional. Fazendo uma boa escolha profissional, eu tenho grandes chances de trabalhar eticamente dentro do que eu escolhi. Mas a educação, a gente sabe que mesmo a educação na área profissional, ela parte também da nossa educação no dia a dia. Então, hoje eu tenho para vocês um questionário que vai falar sobre honestidade para cada um de vocês fazer uma estatística de quanto você é ético ou quanto você é honesto no seu dia a dia. Então a gente começa perguntando se você ao sair de um supermercado percebe que a caixa lhe deu R$50 a mais de troco. Você volta e devolve o dinheiro ao caixa? Aí você vai pensar, sim ou não. Você vai pensar e vai anotar qual é a sua resposta. A segunda pergunta, você bebeu demais em uma festa e suspeita que está acima do limite legal para dirigir. Você volta dirigindo para casa? É a minha pergunta. Sim ou não? Você encontrou uma brecha para sonegar impostos de renda, escondendo parte do seu rendimento. Você faria isso? Sim ou não? Vai contabilizando aí como você está se saindo, Não precisa divulgar, é só para você pensar.
O estacionamento do shopping está super lotado, tá? Véspera de Natal, exceto a vaga reservada a deficiente físico. Você estaciona o carro nessas vagas? Sim ou não? Você descobre que é possível fazer um gato na sua TV por assinatura, pagando apenas 1 ponto e ficando com 3 a 4 pontos. Você faria isso? Sim ou não? Você precisa de envelopes e canetas em casa. Você os pega na empresa onde você trabalha? Sim ou não? Você encontra uma carteira na rua com R$100, sem endereço e identificação do dono. Você entrega essa carteira na delegacia? Sim ou não? Você vê o marido, tá? Ou a mulher de seu melhor amigo ou da sua melhor amiga andando de mão dadas com um estranho. Você se sente obrigado a contar a esse amigo ou amiga o que você viu? Sim ou não? As toalhas do banheiro do hotel onde você se hospedou são muito bonitas, de boa qualidade, muito branquinhas. Você colocaria uma delas na sua mala e levaria para casa? Sim ou não? Está chovendo bastante, você espera pelo ônibus numa longa fila. Quando o ônibus chega, você percebe que não há lugar para todo mundo. E você não vai conseguir entrar se não passar à frente de algumas pessoas. Você vai furar a fila do ônibus? Sim ou não? Você está dirigindo voltando para casa às 9 horas da noite e a rua está quase vazia. Você excede o limite de velocidade para chegar mais rápido em casa? Sim ou não? Um amigo oferece a você de graça uma cópia ilegal de um caro software de computador. Você aceita essa cópia e instala em seu computador? Sim ou não? Veja, são perguntas básicas de dia a dia e que nem sempre nós vamos fazer o que é esperado de uma postura ética. Mas o quanto disso você faz? O quanto é certo você fazer? As respostas deveriam ser mais não do que sim, né? Então, dentro disso, a gente já faz um histórico de como é meu dia a dia. Mas, na verdade, o bom é você se enxergar nesse dia a dia. O mais importante do que você falar e responder para mim é você fazer esse questionamento pessoal. Será que eu me conduzo? Se eu me conduzo assim no dia a dia, como eu me conduzo no meu ambiente profissional? Como eu me conduzo no meu ambiente social? Será que eu estou sendo ético? Porque é tão fácil a gente julgar, né? É tão fácil eu julgar o outro, mas e eu? Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Será que eu estou escutando mais o meu anjinho ou mais o meu diabinho? Será que eu estou me conduzindo mais pelo lado certo ou mais pelo lado errado? Ou pelo que eu julgo não tão errado, né? Porque nós também temos um julgamento a respeito disso. E se nós formos extrapolar cada pergunta desse questionário, a gente vê que dependendo da situação, a minha conduta vai ser positiva ou a minha conduta vai ser negativa. Então, é bastante complexo o assunto ética, tá? É bastante pessoal e a gente precisa falar sempre mais sobre isso. Trabalhar moral e não ser ético? Olha, é difícil, porque trabalhar moralmente é sempre dentro do que a sociedade julga como tal. Então, se eu estou baseada na moralidade, obviamente eu vou estar dentro de um padrão ético também. Pode ser que para outras sociedades não seja tão ético, mas para a sua, que tem como moral alguns costumes, se você está dentro disso, provavelmente sim, né? É um dos pilares da ética, né? A moralidade. Se a gente for no conceito, já está antiético você pensar que o outro precisa fracassar para você crescer, tá? Então, esse é um aspecto que a gente tem que pensar. E outra coisa, eu vejo assim, eu não sou uma profunda conhecedora do mercado empresarial. Na minha parte é análise ética. Mas tem algumas empresas já que elas usam esses termos de conduta ética como marketing. Se a gente entrar em algumas grandes empresas, você vai ver que eles estão realmente procurando isso. Isso está sendo valorado dentro da empresa. Valorado o comportamento de funcionários. É claro que isso, para uma grande empresa, formar essa estrutura, contratar alguém que faça porque você partir do princípio de o que é ser ético para a minha empresa, você tem que saber o que você quer da sua empresa, o que é importante para a sua empresa, como você quer que a sua empresa seja vista, e você se mostrar ético perante a comunidade, hoje já é um diferencial, hoje já é um ganho. Tá? Para as empresas que têm investimento nessas áreas de pesquisar imagem, ela começa a ver que isso é importante também.
Então, vamos dizer, claro que você falar isso de uma forma mais teórica é mais fácil. O que eu posso te dizer? Bom, vamos nos manter éticos e ponto, né? Eu não preciso ser igual ao outro que não é para mim garantir meu espaço. Eu acredito que hoje o mercado empresarial tenha outras ferramentas que ele possa utilizar para ele não depender só do fracasso alheio. Porque se for assim, se o outro não fracassar, como é que eu vou fazer? Eu vou acabar? Eu penso que o pensamento não deve ser por esse lado. É claro que se você estiver sozinho no comando do mercado, nossa, é o melhor dos mundos. Mas hoje a gente vê que isso está cada vez mais difícil. As pessoas estão cada vez se aprimorando. Desde o médio ao pequeno, o grande nem se fala. O grande já está investindo pesado nisso. Em códigos de ética, em códigos de conduta dentro da própria empresa, existem empresas já trabalhando com isso. E isso é muito bom, porque começa a nivelar o mercado por cima. E se eu quero atingir o patamar dos grandes, eu vou ter que me adequar. É como a gente viu antigamente, né? Hoje as pessoas, as empresas, vamos dizer, há 14 anos atrás, quando começou a se pensar numa outra área, que é a área de eficiência energética, a maioria das empresas, a conta de luz para ela, dependendo do valor, era um prejuízo. Começou-se então a se pensar em deixar a empresa eficiente. O grande começou a fazer isso, o médio começou e o pequeno também começou a fazer. Porque a partir do princípio em eficiência já seria lucro. Eu não ter uma conta de luz maior já seria um lucro. E esses padrões, eles vão aprimorando as empresas. Eu acredito que daqui mais uns 10 anos, o comportamento ético da empresa vai ser uma grande ferramenta de marketing. Porque cada vez mais a gente tem a sociedade mais esclarecida, mais educada e observando mais esses valores. Porque algumas pessoas, elas vão naquela empresa que vende mais barato porque faz uma ou outra trapaça no mercado. Mas isso é temporário. Daqui um pouco, esse público também não vai querer essa empresa. Ele vai querer uma empresa que ele confie. Por quê? Porque se ele enxerga que aquela empresa não trabalha com confiança nem com o concorrente, daqui a pouco ele vai ver, ela não está trabalhando confiança nem comigo, ela pode me trapacear. E isso é um pensamento que acontece, cedo ou tarde ele acontece, tá? Então, do meu ponto de vista, a gente não pode pensar no fracasso alheio, eu tenho que pensar no meu sucesso. E como eu vou fazer o meu sucesso, é outra história, é muito mais difícil, tá? Mas é um crescimento mais sólido, eu acredito nisso. A gente começa a ensinar a criança, não é pensando já na ética, como conceito de ética, mas a gente começa, dentro do nosso ambiente familiar, ensinar para a criança o que é o certo para a minha família. Porque às vezes o que é para a minha família não é para a família do vizinho. E a gente vê muito isso, né? A gente vai guiando os nossos filhos pelos conceitos morais, né? Pelas coisas que nós acreditamos. E às vezes o vizinho não está. E teu filho vai te questionar isso. Mãe, mas o vizinho está fazendo diferente. Aí você tem que falar, bom, o vizinho faz diferente, mas para nossa família. Então os valores familiares, eles são muito importantes na fase que a gente chama de pueril da criança, até os 7 anos. Esses valores que a criança vai adquirir em casa, esses vão ficar sólidos. Esses vão ficar sólidos. E a partir dos 7 anos, ele vai aprender por observação. Então, você não pegar, olha, isso aqui é do seu priminho, deixou aqui. Não, é do seu priminho, deixa aí a hora que ele voltar. Então, você começa a gradativamente mostrar para a criança os valores familiares. Óbvio que quanto melhor a família for estruturada, fica mais fácil você trabalhar isso. Tem diferença de criança para criança, crianças mais, vamos dizer assim, mais, não diria obediente, mas mais passivas a essas informações, outras um pouquinho mais rebeldes, tem. Mas o que ela adquire nessa fase fica consolidado. Eu não sou uma profunda estudiosa na área de educação infantil, mas a gente acredita pela literatura que essa fase é uma fase de consolidação. É claro que depois ele vai estar num ambiente que passa a ser o ambiente da escola. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que observar o que a escola passa, o que os amigos passam, né? Porque aí já foge da nossa alçada. Então a gente tem que garantir os valores familiares. Que com essa garantia a gente vai, é como se você fosse só moldando, só aperfeiçoando aquilo que você já fez, né? O ambiente virtual, ele é um espelho do ambiente real, tá? Então, da mesma forma, é minha percepção. Então, da mesma forma que no ambiente real nós temos pessoas sérias, informações sérias, confiáveis, a gente tem as não confiáveis. E a mesma coisa no ambiente virtual, tá?
Por quê? Porque no ambiente virtual, eu acredito que ainda seja um pouco mais fácil você gerar, vamos dizer assim, a infidelidade ou a não confiabilidade, porque você não está cara a cara com a pessoa. Então, mais fácil de isso ser, vamos dizer assim, burlado, tá? Mas para mim ela acontece da mesma forma. Eu acho que é sempre um espelho da realidade. A gente sempre acha, né, que é diferente porque é no virtual, ou é diferente porque é na mídia, é diferente porque é na televisão, mas é sempre um reflexo de comportamento. E a gente tem que cuidar a todo momento, porque o fato de eu, e ainda mais levando para a educação virtual, a responsabilidade eu acho que ainda é maior, porque você não consegue ter interação pessoal, face a face, com quem está te ouvindo. Então, penso eu que aí a retidão tem que ser maior ainda, né? Por quê? Porque a pessoa que está te vendo, ela está confiando na tua imagem. E muitas vezes a percepção acontece, eu acredito que as pessoas conseguem ter uma percepção, mas elas vão acreditar no que ela está vendo, né? A gente vê tantos acontecimentos, né? Agora tantos crimes no ambiente virtual, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Tantas situações de riscos, né? Por quê? Porque é um espelho da sociedade. Eu acredito que é a mesma coisa, só que ali, vamos dizer assim, a minha ética perante o outro ainda tem que ser maior, porque eu não tenho a minha interação pessoal. Eu tenho que passar o máximo possível para que ele adquira confiança em mim.